Num passado recente, né, nós tínhamos plantas muito compartimentadas. Então era comum, né, dentro da arquitetura, você ter espaços como cozinha, copa, sala de estar, jantar, né, todas bem divididas. Isso dificultava a entrada de luz, então tínhamos ambientes mais escuros, não tínhamos uma circulação fluida, né? O que hoje a vida contemporânea nos pede. Então, foi possível perceber ao longo dos últimos anos que a arquitetura ela foi se adaptando, né, a essa nova necessidade de viver, de habitar. Então, hoje é muito mais comum a gente ter ambientes todos conectados, onde a gente tem sala, cozinha, TV, todo mundo junto. Eu sou apaixonado assim pela arquitetura, né, pela arte. Eu sempre gostei muito de projetos, além de projetos que tivessem um apelo arquitetônico interessante, contemporâneo, mas que tivessem personalidade, que tivessem alma. Então a gente tenta trazer isso nos nossos projetos. Conceito, base, né? Nenhum projeto nosso vai ter simplesmente ali cumprindo a função, uma casa só porque é o momento de se... hoje em dia é bonito casas, tá em moda tal tipo de casa, ou hoje em dia é esse padrão de projeto. A gente sempre tenta trazer uma essência por trás, né? Em algumas casas que até que a gente vai ver que a gente está vendo no programa, né? Que vocês estão mostrando, se baseiam em até estruturas muito antigas, né? Por exemplo, a Casa Domus, ela é baseada numa domus romana, né? E hoje isso, claro, numa resposta de uma arquitetura super contemporânea, super atual, mas com alguns fundamentos mais com base, com fundamento, né? Então, eu acredito muito, né? Eu como arquiteto acredito muito nessa arquitetura mais com corpo, com alma, né? E é por isso que a gente dessa forma como eu me identifico, assim. O Fábio, ele é um arquiteto que engana, né? Porque ele parece novo, ele é, na verdade, muito novo, mas ele tem uma bagagem incrível. Morou muito tempo fora, trabalhou muito tempo fora, fez muitos projetos, faz hoje, né, projetos nacionais, internacionais e de vários segmentos. Isso vai enriquecendo, né, não só ele como profissional, mas os parceiros, né, as nossas construções. Bom, a minha história com a estrutura metálica, com o projeto em steel frame, ela vem da época que eu fui morar na Itália. Eu fui para a Itália em 2014 para estudar, para fazer como intercâmbio de faculdade, fazer um ano de faculdade lá. E acabei ficando mais tempo, e no meio desse processo apareceu uma oportunidade, que foi um concurso para um arquiteto muito renomado, que ele abriu um concurso para estudantes, né, que quisessem fazer estágio dentro de um projeto que ele estava executando na Itália, que foi a estação de alta velocidade de Bolonha, para o arquiteto Arata Isozaki. Então ele é um arquiteto bastante reconhecido, já ganhou o maior prêmio da arquitetura um ano, então ele é um projeto de bastante corpo que ele estava executando na Itália. E eu entrei, né, fiz esse concurso, passei e acabei trabalhando dentro desse processo da estação. E ali foi meu primeiro contato que eu tive com os projetos em estrutura metálica, né? E me apaixonei pela versatilidade, pela exatidão, né, todas as possibilidades que isso abria, né? Então a gente teve esse contato inicial. Depois, ainda na Itália, eu tive um outro contato que foi numa matéria que eu estava fazendo de restauração, que daí entra nesse aspecto de construções já existentes, onde a gente quer fazer algum tipo de modificação e insere a estrutura metálica, né, para conseguir abrir vãos, para conseguir ganhar mais amplitude. Então a gente tinha muita prática de restauro. Então a gente fez um projeto de restauro num castelo, que foi uma experiência incrível, que na prática a gente esteve no castelo fazendo essa intervenção de restauro. A gente traz, né, a sustentabilidade, a racionalidade, que a construção industrializada, né, que as estruturas em aço e as construções secas permite. Então a gente tem esse caminhar para o minimalismo, né, onde os ambientes são integrados, a gente tem a presença das linhas planas. E nessa busca eu fiz um projeto, foi o segundo projeto residencial que a gente fez, como escritório,
e procurando um fornecedor que pudesse me ajudar a construir da forma como eu imaginava. Foi uma casa até que muito interessante, que a gente fez uma casa que a ideia era suspender ela do chão, então a estrutura metálica fazia muito sentido, porque a gente precisava favorecer os vãos, a gente queria criar essa área coberta no térreo, um espaço que tivesse mais amplitude, a gente precisava de leveza, e nessa busca, né, a estrutura metálica entrava perfeitamente, o cliente topou, e daí, nisso eu acabei conhecendo o pessoal, a Vanessa e o Peterson da Steel, né, procurando, e daí a gente se encontrou e uniu completamente toda a minha vontade, a experiência que eu tinha com a experiência deles, e daí depois disso foi uma coisa vindo atrás da outra, porque a gente conseguiu desenvolver vários projetos juntos e trazendo mais experiência, trazendo espaços já construídos, trazendo de fato esses casos de sucesso. Então isso ajuda também, porque as pessoas estão acostumadas a ver as construções em alvenaria convencional e não muito em steel frame ou qualquer outro método construtivo mais contemporâneo. Trabalhar com o Fábio foi um grande presente, desde o primeiro projeto, porque a arquitetura que ele oferece, né, deu match com o que a gente acredita, né? Porque o aço é isso, é agilidade, é flexibilidade, é liberdade para criar. E os projetos do Fábio, eles são inovadores, né? Eles são contemporâneos, apesar que ele já fez coisa clássica também. O Fábio, ele passeia, né, entre as formas de arquitetura que existe de uma forma muito única, muito singular. Os projetos, assim, todos são muito especiais, né? A gente trabalha eles desde o início, né? Pensa neles desde o início, então você acaba criando uma afeição, né? É difícil você escolher um projeto, mas a gente tem alguns projetos que se destacam nesse processo, né? As casas têm vindo como uma grande alegria, assim, todas as casas que a gente tem feito, porque geralmente elas vêm com uma base de conceito muito forte, né? A Casa Domus mesmo, que a gente estava comentando, ela é uma casa que eu sou apaixonado pela forma do conceito, a própria planta da casa, as divisões de fluxos, e como ela foi construída e tudo que ela representa como arquitetura que eu acredito, né? Uma casa que tem uma pegada mais atemporal, é uma palavra que eu gosto bastante de usar, né? Uma casa que tenho certeza que daqui 50 anos ainda vai estar muito atual, né? É uma casa muito legal, é uma casa de veraneio, onde possivelmente ele falou que é uma casa dos sonhos, que ele vai provavelmente morar lá quando se aposentar, não duvido, é a cara dele total, dele e da família. Ele fez a casa pensando nisso, com toda certeza, e fez de uma maneira parcial. Era uma casa de pouco mais de 1.000 metros quadrados e ele construiu nessa primeira etapa quase 60%, 50 e poucos por cento da casa. E ficou muito bacana, ficou animal, ficou top demais. O domo dela justamente vem em função da Domus Romana, né? Como ela foi baseada e conceituada a partir desse desenho de planta. Por quê? As Domus Romanas, elas eram desenvolvidas elas aconteciam em torno de um pátio, onde normalmente tinha um elemento da água, e a casa desenvolvia em torno desse pátio, para justamente propiciar essa comunicação entre todos os ambientes, um espaço de encontro, um espaço de troca. Então ela era o espaço de convívio da casa no meio e toda a casa se desenvolvia em volta disso. A gente trouxe esse conceito e ele atende justamente nesse sentido, porque um dos pedidos do cliente iniciais, né, no processo de conversas, né, de briefing, quando a gente estava começando o projeto, foi que ele gostaria que todos os ambientes tivessem algum tipo de comunicação, que a casa tivesse essa vista, né? Então a casa foi pensada dessa forma. A gente tem no centro a piscina e
todos os outros espaços eles dão para a piscina. Então a gente tem esse formato ali que protege também. Então ela acaba tendo até uma função mais técnica também, porque São Luís do Brunão é um lugar que tem muito vento e acaba ficando desconfortável, né, para o uso de piscina. Então a gente posicionou a casa de forma como que ela protegesse do vento predominante, para justamente ter um espaço confortável de centro para convívio. Então, além dessa questão conceitual que a gente estava falando, também temos a questão funcional, tanto de visualização dos espaços, dessa comunicação visual entre todos os espaços da casa, quanto para a questão de proteção da área da piscina ali com relação ao conforto térmico. E então é um projeto que é muito querido aqui dentro do escritório, a gente gosta muito dele, tá em finalização agora, né? Então a gente tem uma planta funcional bem desenvolvida, a gente tem ali, materiais atemporais, tem uma arquitetura que se sustenta nela mesma. E nessa construção desse cliente, teve um episódio que é lá em São Luís do Purunã, perto do Quênio, pessoal alojado, foi uma construção difícil de se fazer, porque o pessoal tinha que se hospedar no canteiro de obra, e deu um temporal. E o cliente me manda foto que os vizinhos, que tem todos eles num grupo, mandou que todos os telhados da região estavam voando, que tava aquela ventania louca, aquele temporal, tinha estrutura caindo, e eu falei, calma, tá tudo certo, eu confio no que tá lá, mas para garantir, o pessoal está dormindo lá. Se ninguém ligou ainda, é porque tá tudo certo. E eu peguei e dei uma ligadinha, o pessoal tava dormindo, pedi para fazer um vídeo para ele, mostrar, e a casa intacta. A cobertura Kingspan intacta, né? A gente trabalha com esse tipo de cobertura porque sabe que não vai dar problema. Então a gente une o aço, a telha, os painéis, as paredes, tudo que é da Kingspan, a gente sabe que eles atendem a norma. Então tudo que foi utilizado lá era, e a gente estava bem tranquilo quanto a isso. E deu esse vendaval e não mexeu num cantinho de nada, tudo intacto. Foi perfeito. Então, eu gosto muito desse projeto, é um projeto que eu tenho um carinho especial. E temos alguns projetos bem interessantes também relacionados à parte de comercial, né? Hotelaria. Então, assim, tem alguns projetos que a gente tem desenvolvido no interior de São Paulo que é muito interessante, assim, que a gente gosta, tem um carinho grande também por essa questão conceitual, né? Que são projetos que a gente conseguiu trabalhar desde o início, um conceito forte, um embasamento que permite que a gente crie e vá até o final, que às vezes a gente não tem essa possibilidade, né? A gente está trabalhando com um projeto residencial, nem sempre a gente às vezes tem que se adequar um pouquinho às necessidades de cada cliente, então quando a gente trabalha num projeto comercial, normalmente a gente tem um pouquinho mais de liberdade ali, artística, digamos assim, para a parte do projeto. Então acho que todos os hotéis, assim, a gente tem um carinho muito especial pelo que a gente tem feito. E por último, assim, né, para ressaltar que eu gosto muito também de uma casa que a gente está executando agora, em Guaratuba, chama Casa Caieiras. A gente gosta de dar nomes para as casas, sabe? É bem interessante, porque isso faz parte também do processo de conceito, né? Essa casa, ela foi pensada de uma forma como se fosse uma linha, uma barra solta, que estivesse meio que flutuando em frente ao mar ali. Então ela funciona, a experiência de estar dentro dela é a experiência de quase de estar num navio, porque ela é frente ao mar e a maré, quando enche, ela acaba ficando, a vista de quem está dentro da casa acaba sendo só o mar. É incrível, assim, é uma experiência super, super interessante, né, de vivenciar, e a casa foi feita justamente para ter essa comunicação. Então, tanto com o mar do lado que vai para a praia, tanto para o outro lado a gente tem uma vista da serra, um jardim muito interessante que a gente construiu também. Então, é uma casa que está permeada de natureza, permeada dos dois lados, né? Tem essa questão da visibilidade. Todos os ambientes foram feitos para isso. Todos os ambientes da casa têm vista para o mar. Então, todos os quartos,
os banheiros, todos têm vista para o mar. Foi uma outra como se fosse uma base que a gente criou para o desenvolvimento do projeto. Então, esse é um projeto muito especial, está ficando pronto agora. Daqui a alguns meses aí ela vai estar finalizada. A gente está finalizando a marcenaria agora. Então, o projeto da House Mais, que é a casa da Daniela, né, que é um projeto que a gente também construiu, ele vem de outra base. É muito legal também, porque ele foi construído para ser uma casa para ser vendida. Então isso é muito interessante, porque você não tem a figura do cliente final. Uma construção de 4 pavimentos, subsolo mais 3. Muito bacana também. Só que com uma característica diferente. Nessa construção, a gente teve várias e várias reuniões com o arquiteto para poder definir a melhor maneira que poderíamos atender a um público que poderia ser o cliente. Por quê? Porque o cliente que nos contratou para fazer essa construção, contratou o arquiteto, contratou a nós, ele era para investimento. Tem um perfil de um cliente-alvo, mas não a figura do cliente com os gostos, com os hobbies, com a necessidade clara. Então é um projeto que fica um pouco mais amplo, ele tem que ser mais amplo, né, para poder ter essa possibilidade para o cliente final da casa, né, que vai comprar ainda a casa. Então foi um projeto muito interessante, a gente trabalhou desde o início pensando em como atingir esse público-alvo que estava sendo imaginado. Até a própria concepção da empresa, né, que eles criaram da construtora, também se baseia muito na questão da sustentabilidade. Então o projeto ele é todo pensado em vários quesitos para atender essa questão da sustentabilidade. Por exemplo, desde a parte da escolha da construção, né, que a gente escolheu a construção steel em função disso, menos desperdício, uma construção com baixo uso de água. Então foi uma das escolhas. Também na questão, teve uma questão conceitual muito forte que a gente criou em projeto, que era devolver o solo que a gente estava tirando de volta no pavimento superior, na cobertura da casa. Então toda a parte da cobertura da casa é um jardim, é um telhado verde. A gente fez um jardim para justamente a gente devolver essa área que a gente estava roubando do terreno, né? Roubando da parte de baixo. Então a gente construiu toda a casa e devolveu a área que a gente construiu ela lá na parte de cima. Então acho que é uma parte conceitual bem interessante. Toda a água que cai nesse jardim, ela vai para um sistema de reuso que ela vai ser captada e reutilizada na própria casa. Então ela tem todo um sistema de reuso de águas cinzas e de água pluvial. A gente tem sistemas de captação de energia solar, aquecimento de água solar também, várias questões que foram, todos os materiais empregados também foram pensados em questões de sustentabilidade, não só neles em si, por exemplo, em não ter materiais que estariam, né, indo contra a questão do meio ambiente, mas também materiais locais, fornecedores locais, para a gente ter uma menor pegada de carbono, né? Empresas familiares que a gente conseguiu agregar ali, que estavam juntas. Então todo um conceito de projeto que eu acho que é muito interessante e que faz muito sentido com a Dex, que é a incorporadora deles. Poucas semanas, menos do que um mês, para você montar a obra toda completa, o estrutural dela todinho parametrizado também. Então, relativamente uma obra que foi feita ali dentro do prazo. A gente teve, claro, os contratempos de campo, como sempre, como tudo tem. Quando você vai para campo, só que a gente sofre bem menos, porque na construção convencional, a pessoa sofre isso todo dia. O construtor, o engenheiro, sofre isso todos os dias. Vai chover, vai ter ventania, a pessoa tá tendo erosão, enfim. Na nossa, é um pouco mais controlado, a gente está lá mais planejado, é um curto período de tempo, e foi uma construção onde foi usado painel wall nas lajes, foi usado também divisórias termoacústicas. Quando eu vou para cobertura, uma laje lá em cima também impermeabilizada no ático, e na cobertura também a gente utilizando
materiais da Kingspan para poder garantir essa qualidade para o nosso cliente final. A gente está no maior fornecedor do sul e do nordeste do país. A Reseg Distribuidora está há mais de 12 anos nesse mercado de suprimentos industriais, trabalhando e proporcionando aos nossos clientes mais de 20 mil itens à pronta entrega. O conceito da Reseg é trabalhar com as melhores e mais conceituadas marcas do mercado. Nós temos duas modalidades de atendimento. Primeiro, através do nosso próprio site, que é o www.resegdistribuidora.com.br, e através também da nossa equipe comercial, que pode realizar o atendimento através do telefone ou presencialmente, dependendo da necessidade dos nossos clientes. Nós priorizamos a excelência no nosso atendimento, a qualidade dos nossos produtos e a agilidade na nossa entrega. A Reseg conhece bem a sua luta. Você precisa de agilidade para receber ferramentas, disponibilidade e variedade de produtos com atendimento personalizado. Já pensou em ter uma empresa que vai trabalhar para te entregar as melhores marcas do mercado? Preço competitivo e atendimento com uma equipe especializada? Essa é a Reseg, construindo o Brasil com você. Hoje a sede aqui no nosso escritório, que é onde a gente está gravando, é uma casa dos anos 60, que a gente pegou para justamente fazer essa reforma e adaptar para o escritório. E a Steel Group entrou justamente nesse processo junto, abrindo, criando a possibilidade dessa expansão. Porque como uma casa dos anos 60, a gente tem um projeto de alvenaria, praticamente de alvenaria estrutural, que acontecia muito antigamente, né? O pessoal acabava fazendo as paredes mais grossas, com preenchimento em concreto, e era isso, a casa sustentava dessa forma. Nem é muito certo, mas que era assim que era feito. E aqui, de fato, foi assim. Quando a gente começou a abrir as paredes, a gente foi vendo que não tinha pilar, não tinha viga, era tijolo preenchido. E daí, normalmente, aí entra um outro uso muito legal da estrutura metálica, que é para fazer essas reestruturações, né, que fazem dá essa possibilidade. Então aqui eu não poderia nunca ter um vão aberto como eu tenho hoje em dia, se não tivesse as estruturas metálicas, que nesse caso elas estão escondidas, né? Foi uma decisão de projeto de interiores, mas fazem toda a função. Então, sem elas, a gente não conseguiria ter aberto esses vãos e não teria esse espaço único aberto. Inclusive, as janelas estão aqui atrás, foram abertas todas, tem vigas metálicas ali, favorecendo isso. Então, elas pegam e distribuem a carga que antes existia ali e passava direto nas paredes para os outros elementos de estrutura metálica que foram colocados dentro das paredes, que também estão escondidos, os pilares em estrutura metálica. A gente fica muito feliz quando ele solicitou que nós participássemos do que ele tinha para a casa dele, para o escritório dele, porque ele precisava, tudo que ele precisava de metálica, tudo que a gente podia ajudar. E falando desse projeto, a gente tem a percepção da evolução da arquitetura, porque é muito comum quando os arquitetos pegam projetos executados ou casas antigas, na hora de reformar, utilizar das estruturas em aço para conseguir descompartimentar a casa, né? Derrubar as paredes, integrar, trazer mais luz para os ambientes internos. Então, com essas remoções de parede, a gente precisava de alguma solução estrutural para se manter de pé a obra. E o aço, mais uma vez, foi o material escolhido. O projeto da casa ela foi dividido. A frente da casa toda ela funciona como escritório e os fundos como residência. Então a gente organizou o projeto dessa forma. E para isso, essa área aqui, que antes era uma garagem, lavanderia, cozinha, copa e escritório, eram 5 ambientes, a gente transformou em um grande ambiente de living, que funciona como o living da residência. Os quartos ficam na parte de cima e no outro lado a gente tem um outro espaço que também foi aberto, que antes era só um depósito, foi transformado em toda a área de trabalho, né, que é a área de produção mesmo, projeto, onde a equipe trabalha, onde eu trabalho. E na parte de cima, na frente da casa, a gente tem a sala de reuniões e a biblioteca de materiais do escritório. Então fica todo esse ambiente totalmente separado, com entradas separadas.
E isso não seria possível, com certeza, sem a gente ter conseguido reestruturar a casa com estruturas metálicas. Quando você tem um profissional da arquitetura, o porte dele, com a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem, escolher você como parceiro para executar algo para ele, né? Aí você fala, bom, ele gosta do que a gente faz. Então a gente ficou muito feliz da chegada desse projeto. Um tema muito surpreendente foi o Hotel Surya. Um raio de sol é a tradução do hindi para nossa maneira de entender um raio de sol. E com isso os tetos do hotel deslizam suavemente, onde 3 planetas pairam dentro dele. Tem uma passarela de cristal de 14 toneladas. E ela serve para ligar de um ponto ao outro apenas para uma sala de massagem. Esse presente foi dado por estrangeiros para que nós tivéssemos aqui, em Curitiba, uma obra dessa monta, dessa leveza.